Leonardo Ferreira, da Ferreiras Studios, que também escreve para o Baixa Aqui, para o Tecmundo, falará sobre Design Process e novas tendências. Fique ligado. Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco das minhas experiências sobre o mundo tão cheio de oportunidades e recheado de grandes processos. O meu sentimento para o final dessa palestra é de que você realmente saia com uma nova visão do que a tecnologia e o design nos reservam. E mais do que isso, meus amigos, saiam com o verdadeiro sentimento da busca por inovação e de grandes propostas de valor. Hoje irei falar sobre Design Process e as novas tendências. E para virarmos a primeira página dessa pequena história de alguns minutos, quero convidar você a refletir por alguns instantes. Estamos mais do que nunca vivendo grandes períodos de mudança. É a era do compartilhamento, das novas tecnologias, do Big Data, das grandes possibilidades e descobertas. Um lugar onde, meus amigos, o design e as propostas inovadoras podem melhorar o mundo. E para dar ênfase a isso, imagine uma comunidade de fazendeiros africanos que sobrevivem apenas com $3 por dia e não possuem acesso à eletricidade. Como que a gente poderia criar uma grande proposta inovadora, uma proposta de valor em um caso desse? Imagina se a gente combinasse, então, energia solar de baixo custo e a necessidade de acesso à energia elétrica. Como que a gente poderia atender essa comunidade? E foi basicamente isso que a Azure, uma empresa de Cambridge, construiu um sistema de placas solares de baixo custo para atender essa comunidade que não tinha acesso à energia elétrica. Então, o que eles basicamente fizeram? Utilizando processos de design e utilizando oportunidades que o mercado oferecia. Eles uniram tecnologias simples com altas propostas de valor. Então, eles fizeram uma parceria com algumas empresas que fermentavam esses tipos de tecnologia e compraram um kit que envolvia placa solar, lâmpadas e carregador. E disponibilizou isso para a comunidade. E aí, à medida que esse kit ia sendo usado, ele demorava mais ou menos uma semana, e aí a placa sofria um desgaste e necessitava de uma manutenção. E aí o que essa comunidade fazia? Eles basicamente compravam uma raspadinha e inseriam um código, né, que ficava nessa raspadinha em um celular que eles ganhavam junto com o kit. E aí, nessa raspadinha, com esse código, vinha justamente como se fosse uma recarga do aparelho. Ou seja, de uma maneira muito fácil, eles solicitavam a recarga por meio da compra dessas raspadinhas que iam justamente sanar as despesas com os equipamentos que foram disponibilizados pelos parceiros para serem oferecidos de graça para a comunidade. E o mais bacana dessa proposta é que depois que você conseguir 80 raspadinhas, você conseguiria ter a possibilidade de ter uma placa somente para você utilizar na sua comunidade, na comunidade, no caso deles lá, de fazendeiros africanos. Ou seja, essa comunidade tinha a possibilidade de ter um upgrade e fornecer energia elétrica para eles durante uma semana, para que eles conseguissem utilizar energia elétrica, utilizar luz e afins. E isso é muito bacana, porque para a gente entender esse grandioso processo, a gente tem que pensar em duas coisas. As tendências, ou seja, o que o mercado oferece de oportunidade para nós, o que realmente a gente pode utilizar dentro de nosso contexto de expertise, ou seja, dentro do nosso conceito estratégico de processo de design, e o que a gente vai exatamente executar, como que a gente vai executar, como que a gente vai absorver essas oportunidades e trazer para os nossos projetos, potencializando melhor as nossas propostas de valor. E é exatamente isso que a gente vai começar a ver agora. Ou seja, vamos pensar nas tendências. O que realmente o amanhã nos reserva, meus amigos, é basicamente um futuro extremamente promissor. E para começar essa análise do que vem por aí, a gente começa por Flat Design. Então, mais Flat Design é basicamente o que o mercado vai trazer mais para nós agora à frente, ou seja, essa ideia de que o Windows 8 veio aí com a interface simplificada, o material design do Google e o novo sentido estético da Apple, agora ganha mais força com linhas retas, cores chapadas, que são técnicas favoráveis tanto para design de produtos e a parte de web. Então, basicamente, o Flat Design vai vir com mais força agora no início de 2016, resultando em interfaces mais simplificadas, embalagens mais simplificadas, essas cores mais chamativas. E eu trouxe aqui para vocês a Petite,
que é basicamente um suco 100% natural. Aqui a gente tem alguns sabores de laranja, uva, limão, e é bem legal a gente observar esse sentido estético, né, das cores chapadas, nada de sombra, uma embalagem totalmente simplificada, mas que chame a atenção. Ou seja, 2016 vem com embalagens cleans e mais minimalistas. E agora, pessoal, a gente também tem a chegada aí dos rebrands, né? A gente conferiu aí a chegada da nova marca do Google há poucos meses atrás, e a gente também tem essa percepção de que num desktop, né, você tem a oportunidade de vislumbrar um pixel, e agora a gente tem a ideia de que vale muito mais do que isso. Agora, com os displays de retina, essa possibilidade de utilizar as cores, né, vem se tornando muito mais forte, porque agora você consegue ter densidade de pixel, fazendo com que você consiga utilizar mais marcas vetoriais, marcas que consigam se redimensionar e se ajustar a qualquer tamanho de tela e resolução sem perder definição e qualidade, meus amigos. Então isso é sensacional. E a marca do SBT sofreu um rebrand aí, fez essa parte aí de trabalhar o flat, essa escala da matriz tonal. Isso foi muito legal. E também a gente tem aquelas marcas, né, que vai ao contexto da tendência, igual a Globo fez. A gente partiu de um contexto totalmente 3D e a gente foi para o flat, mas é aí que a gente tem que ter a percepção. Você pode se adaptar ao flat, mas você tem que ver o que realmente é viável. Então a Globo partiu de um sistema totalmente 3D, englobou ao flat, mas trouxe apenas adaptações visuais. Então vocês percebam que a gente ainda tem esse aspecto um pouco da sombra nas laterais, da questão da profundidade, um leve gradiente. Então tudo é um contexto de adaptação. E mais ainda, pessoal, além de marcas, a gente tem também a chegada aí, como eu disse anteriormente, das embalagens. Eu trouxe aqui a do Bem, que é basicamente um suco brasileiro, surgiu em meados de 2006 e 2007, e ele trouxe também essa possibilidade de uma embalagem mais ergonômica, uma embalagem clean, uma embalagem totalmente sustentável e reutilizável. E o mais legal é a gente perceber essa combinação que a gente tem das embalagens com os sites. Então agora a gente vai ter mais ainda essa percepção de que embalagens simples, rápidas e ergonômicas vão estar aí no auge, nessa ideia da sustentabilidade, de fazer o simples se tornar mais. E isso é bem legal porque a gente também consegue pensar no contexto de algumas interfaces. Como, por exemplo, a gente tem o MDL, que é o Material Design Lightroom do Google, que saiu há pouco tempo atrás, mas que já vem aí sendo construído com a interface do Android. Então é uma pegada bem interessante para quem trabalha com web, porque a gente tem aí essa identidade simplificada, minimalista, um pouco flat e bastante interativa. Então a gente vai ter mais ainda interfaces baseadas em flat, material design e metrô, se você considerar que são interfaces distintas. E é bem legal a gente pensar ainda mais nesse contexto, porque a gente tem também a chegada aí de mais botões arredondados. Então sim, botões de aplicativos, os ícones dos aplicativos estão chegando mais ainda com essa pegada de bordas arredondadas, ícones simplificados, e agora também mais ainda a chegada do Motion Graphics em Flat. Então a gente vai perceber que muitas empresas vão começar a trabalhar mais ainda com campanhas motivadas em Flat, ou seja, ela vai trabalhar com todo esse contexto minimalista, simplificado e de interação com cores chapadas, poucas sombras, sombras duras, para trabalhar os seus comerciais, as suas propagandas. Os motion graphics estão em quase tudo. Uma pesquisa recente realizada pela iMedia Brasil descobriu que a maioria das startups e empresas que estão surgindo hoje no Brasil estão trabalhando com motion graphics para promover as suas campanhas. Que tal então absorver essa oportunidade, se profissionalizar mais e desenvolver uma mega campanha em motion graphics para seus clientes? Isso é muito legal quando a gente parte também do pressuposto de que a gente consegue trabalhar com interfaces com botões fantasmas. Então, a gente tem botões fantasmas em website muito mais em alta agora em 2016, que são basicamente esses botões com uma interface plana, ou seja, botões que usam uma única cor de fundo com aparência aparentemente dimensional, né? Então, 2D. Botões fantasmas geralmente são mais vazios do que os botões convencionais, só que eles também trabalham com bordas de caixas coloridas, arredondadas e com traçado em torno do texto. Então isso é bem legal porque você pode trabalhar algumas interações, como por exemplo o usuário passa o mouse e aí esse botão preenche, ou essa linha muda de cor, ou faz uma transição. Então é bem legal para quem trabalha aí com web.
E isso ainda traz um outro contexto, que é trabalhar também com os ícones, que é a era dos ícones, ou seja, mais e mais ícones, além dos ícones dos apps, a gente vai ter esses ícones aí dos sites, como YouTube, Facebook, essa onda de trabalhar ou a interface mais metrô, né? A gente trabalha esse quadradinho, ou a interface mais arredondada, e também tem a chegada dos line icons, que é basicamente os ícones utilizando somente a borda, nenhum tipo de preenchimento. Isso já tem sido utilizado muito, principalmente por sites como Dropbox. Eu já vi a Apple utilizar também. Isso é legal porque a gente conseguir trabalhar interações, animações. Então você pode criar, por exemplo, uma animação e ela vai se montando a partir da linha. Isso é muito legal e dá uma interação bem bacana, uma animação e uma interatividade para quem está no seu site. E além desse contexto, a gente também tem a chegada, mais ainda, o low poly, que já vem aí há um tempo, já vem sendo bem explorado pelos designers, mas agora a expectativa é de que em 2016 low poly venha com tudo. 2016, 2017 tem sido muito promissor para o low poly. As pesquisas têm mostrado que quadros em low poly está se tornando uma tendência muito grande. Inclusive tem e-commerces que trabalham justamente só com low poly em quadros, que você pode comprar o seu quadro. Então, essa chegada do low poly aí, que é você basicamente trabalhar com uma malha poligonal de gráficos 3D, com um número bastante reduzido de polígonos, trabalhando essa perspectiva, essa questão da sombra, da profundidade, é muito legal. E o termo low poly ele é usado basicamente em um sentido técnico, como mais como do que um sentido descritivo, ou seja, você tem o número de polígonos em uma malha formando uma grande imagem. Isso veio basicamente por meio do 3D, quando a gente trabalhava a parte de criação e modelagem das malhas no 3D. E, além do low poly, a gente também tem mais slides aí em full screen, ou seja, slideshow em full screen e marcas em sentido negativo, ou seja, marcas em negativo. Então a tendência é de que nossos sites, em termos flat, vão trabalhar mais ainda com essa ideia da expansão da imagem na tela inteira. Então, quando você entra no site, você já se depara com o impacto visual. Isso pode gerar uma recordação muito maior e um impacto muito maior para o seu usuário. E as marcas, basicamente, em tons negativos, ou seja, a marca vai ficar em negativo, vai ficar em branco, ou tanto na área da esquerda, que a leitura começa da esquerda para a direita aqui no nosso país, na parte ocidental, e, no caso, as marcas também no centro podem vir a se tornar uma grande possibilidade. E isso, pessoal, nada mais é do que um reflexo do que o grande Jonathan Ive, um dos maiores designers de todos os tempos, foi responsável por conceber aí o Mac, o iPhone, iPad e outros produtos da Apple, e isso nada mais é do que um reflexo do que ele já dizia, que o simples é o complexo organizado. Ou seja, meus amigos, a gente vive hoje uma simplicidade, um minimalismo dentro das interfaces, mas isso não quer dizer que ela não seja complexa e organizada. Basicamente, segundo a Jonathan Ive, as interfaces, essa simplificação, esse minimalismo que a gente vê, nada mais é do que uma complexidade de pensamento a fim de deixar as interfaces mais inteligentes e mais intuitivas. E agora, pessoal, a gente também tem a chegada aí, para quem gosta de storytelling, de contar histórias, o storytelling interativo. Ou seja, além da chegada do flat design, a gente tem essa possibilidade de trabalhar a arte de contar histórias de maneira dinâmica. Para quem já conhece, eu trouxe aqui o Scarecrow Crow e o Julia and the Arten. O Julia and the Arten é basicamente um site de casamento, ou seja, eles criaram uma interface direcionada a casais ou pessoas que estão se casando, e aí você conta a história do casal por meio do storytelling. Então, storytelling é a arte de você contar histórias, seja por meio das marcas, seja por meio de um conteúdo específico, e isso você pode promover e pode atrair muito mais os seus clientes. Então, nesse caso aqui, foi um site de casamento, e eles criaram toda a história do casal por meio do storytelling interativo, e à medida que você ia descendo o seu scroll, então estando num sentido digital, ia contando a história do casal de forma interativa. E também nós temos a chegada de jogos inteligentes, como Scarecrow, que saiu há poucos anos atrás, mas que trouxe aí essa possibilidade de você interagir, contando a história do jogo, né, por meio de interações que iam acontecendo à medida que você movimentava o mouse dentro do site, ou mesmo pelo site, pelo próprio aplicativo que eles tinham
do Scarecrow e tem o jogo também. Isso é bem legal porque a gente parte do princípio de que as histórias realmente encantam as pessoas, e quando a gente fala do Facebook, o Facebook também tem uma proposta de interação, trazendo mais lembrança e mais impacto às pessoas. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão testando um novo formato de post, que é o chamado formato história, onde o usuário vai poder criar a apresentação de slides que serão realmente importantes para a rede social. Diferente daquelas que a gente tinha de fim do ano, onde falava sobre os melhores momentos dos usuários, agora ele vai trazer a possibilidade de textos e imagens serem apresentados e escolhidos por você, sendo que você tem a possibilidade de contar uma história a partir disso. Seria como se fosse uma apresentação, alguns slides que você vai ter a possibilidade de inserir na sua linha do tempo. Hoje a gente tem também a Life of Pi, que é a vida de Pi, que é baseada num filme, e a gente tem aí o Parallax, que está vindo com tudo agora no ano de 2016. A gente já viu o aprofundamento do Parallax agora em 2015 e agora ele vai vir com tudo porque pesquisas recentemente elaboradas pelo Labs do Google apontam que o engajamento em sites utilizando efeitos de rolagem Parallax podem melhorar até 70% o engajamento de seus clientes, ou seja, você potencializa muito mais utilizando aspectos de imersão, trazendo essa possibilidade aos seus usuários de interagir com a interface e sentirem parte daquilo. Isso é muito legal quando a gente quer gerar conversão. E ainda mais do que isso, a gente também tem a possibilidade, meus amigos, de trabalhar com currículos interativos, como a gente teve o caso do Rob Leonard, que ele basicamente resumiu a sua história de carreira, ou seja, ele criou um portfólio online de forma interativa, de uma forma meio que infográfico, e aí você, à medida que você ia rolando o scroll, você interagia com algum elemento do cenário, explicava, explanava alguma coisa sobre a história dele, sobre a carreira dele, as características profissionais, softwares que ele trabalhava e afins. E a gente também tem a possibilidade de trabalhar com landing pages para capturar leads, ou seja, a gente vai potencializar aí as nossas páginas para poder atrair mais clientes, e isso é uma tendência que vai vir muito no ano de 2016. A perspectiva é que a gente vai ter mais de 250 milhões de landing pages por mês, e isso vai ser basicamente uma grande parcela de informação para aqueles que estão procurando diversos tipos de produto, mas também pode se tornar muito atrativo se você trabalha isso de forma criativa. Contar uma história para alguns pode ser realmente uma coisa difícil, mas imagina só essa possibilidade de você utilizar o storytelling interativo para promover um currículo seu. Muito melhor do que ficar mandando PDF para vários empregos, para várias agências, e isso pode aumentar consideravelmente a sua chance de não ser chamado. Então invista um pouco agora em storytelling interativo para tentar promover o seu currículo e a sua chance de ser empregado. E não adianta a gente falar somente da parte de interação se a gente não traz um case real aí que trabalha a essência de marca. E foi justamente o que a Oakley fez. O que eles criaram? Eles criaram um site totalmente interativo, utilizando o Parallax, onde você, à medida que você descia o seu scroll, o site ia contando a essência da marca, ou seja, qual que é o propósito deles enquanto proposta de valor para oferecer para os seus clientes. Então eles mostravam o processo de construção dos óculos, de todos os produtos que eles tinham, e trabalhava esse aspecto sensorial de que você realmente está comprando o produto dele para aquela finalidade. Então, uma finalidade esportiva, como por exemplo nesse óculos. Então é bem legal a gente trabalhar esse aspecto aí da parte da imersão e da parte da essência da marca. Hoje a gente também tem a possibilidade de ter infográficos interativos. A perspectiva é de que infográficos venham à tona tanto em revistas, a gente não tem, de certa forma, possibilidade de interação em revistas, mas no meio digital a ideia é de que o Web Graphics cresça mais ainda, trazendo uma maneira fácil de transmitir as ideias, aquelas grandes quantidades de informação, de uma maneira que não fique cansativa, com foco em conteúdo, com foco em estética, gerando muito mais causa e muito mais efeito, com tipografias, cores e imagens que interajam da melhor forma possível. E isso, meus amigos, nada mais é do que um reflexo de que a gente tem que realmente amar o que a gente faz, de que a gente realmente tem que amar o que a gente traz para os nossos clientes, a essência da nossa história, da nossa marca. E o Walter Elias Disney disse uma frase uma vez que eu acho que encaixa muito nesse contexto. Nós amamos histórias e é isso que oferecemos, grandes histórias. Ele disse isso quando ele criou o Walt Disney World, ou seja, um dos maiores parques temáticos da história do mundo, e isso
reflete muito a essência que nós buscamos hoje nas marcas. O storytelling é muito mais do que apenas contar uma história, mas é você transmitir toda a essência, todo o seu propósito através dessa história, de maneira simplificada, interativa e que gera engajamento. E isso, pessoal, trouxe para nós à tona também o crescimento do handmade, que é basicamente técnicas manuais, técnicas artesanais. A gente está nessa era dos valores, essa busca pelas questões sensoriais, e o handmade vai trazer basicamente o retorno, né? A busca mais ainda do que artesanal, ou seja, distante da realidade que a gente tem muito hoje em dia, de que designers ficam basicamente em cima de softwares, eles não passam muito por processo de criação, apenas por recursos que a internet e os softwares oferecem. O handmade aí vem como uma técnica para oferecer uma melhor proposta de valor dentro das suas propostas empresariais. Ou seja, assim como criar uma peça ou de um projeto, o handmade aposta justamente na criatividade. E eu trouxe aqui um case da Tramontina, que ele trouxe, né, basicamente produtos prêmios e multissensoriais, ou seja, ele pegou os churrasqueiros, né, os chefes de cozinha, os churrasqueiros, e criou um livro extremamente multissensorial, ou seja, que aguçasse o tato, o paladar, a audição, e trouxe essa questão de um livro ser totalmente segmentado de acordo com as necessidades que um churrasqueiro tem. Então, no primeiro momento, eles criaram aí um fogo, ou seja, uma página do livro era como se fosse uma pedra para você poder amolar a faca, e eles trabalharam uma outra estética que eu vou falar quando estiver falando de tipografia, e trouxeram também aí uma folha onde ela pegava fogo, justamente para que você conseguisse fazer o carvão pegar fogo mais rápido, que a gente utiliza para potencializar o fogo. Isso é bem legal, porque a gente consegue trabalhar aí aspectos multissensoriais, e a gente consegue entrar dentro desse contexto da busca, né, que essas pessoas do segmento têm. Então, para trabalhar produto premium, o handmade tem feito muito importante, porque você sai um pouco, né, desse universo digital e traz essa questão de trazer uma coisa mais customizada, uma coisa mais trabalhada à mão mesmo. E isso, pessoal, é muito importante quando a gente trabalha com outros tipos de handmade, como as técnicas diferenciadas, ou seja, o handmade não vai se prender somente a uma técnica de papel, por exemplo, ele pode ter vários tipos de desdobramento, vários tipos de matriz, vários tipos de materiais diferentes, e eu trouxe aqui as possibilidades multissensoriais e a customização de produtos. Então, por exemplo, que tal construir uma abóbora que ela, à medida que você passa as folhas dela, ela tem versículos bíblicos e ela traz o cheiro de uma abóbora. Ou que tal trabalhar com Shadow Graphics para você contar uma história? Ou seja, você tem um corte especial no formato de alguma forma específica, e à medida que você passa o celular ou uma luz, ele transmite uma sombra que interage com as páginas do seu livro. Então, pessoal, as possibilidades são inúmeras. E ainda dentro disso, a gente pode também entrar nas questões manuais da tipografia. Então a gente tem agora um novo mundo tipográfico. Ou seja, a gente tem que os aspectos que influenciam, né, a tipografia são basicamente o tamanho da fonte, a largura da coluna e a altura da linha. Só que agora as pesquisas têm demonstrado que as fontes, principalmente direcionadas ao meio digital, vão trabalhar com tamanhos muito maiores, né, que facilitam a leitura, né, e trabalham mais ainda as questões de usabilidade. E isso se encaixa bem quando a gente fala de estruturas responsivas. Aqui eu trouxe as letras maiores em destaque, então a gente vai ter essa percepção de, como eu disse anteriormente na parte dos fundos em flat, a gente vai ter essa expansão da imagem, ou seja, a imagem tela inteira quando você entra no site, e as letras maiores. Isso já é uma tendência que já vem vindo há alguns anos, mas que vai se potencializar mais ainda no ano que vem. E a gente também tem a harmonia entre bold e light, ou seja, várias variações de fontes, a gente vai ver aí no ano de 2016. Então você não vai ficar preso somente ao bold ou somente ao light, você vai ter várias variações dessa fonte no mesmo estilo, ok? E isso também traz, pessoal, o que eu disse anteriormente, que é a utilização do handmade para construção de tipográfica. Então a gente tem tipografias estilizadas, você tem a possibilidade aí de trabalhar com, por exemplo, o lettering, você pode, acho que vai ter uma palestra sobre lettering, você vai ter a possibilidade de construir lá na mão, depois você exporta para uma plataforma digital, e você também tem a possibilidade de trabalhar o hand drawn, que a gente fala que é essas letras mais criadas mesmo à mão, como se fosse um sentido mais splash no pincel.
e o lettering, como eu disse anteriormente. Isso vem muito aí com a chegada dos filtros também no fundo. E além disso, a gente tem algumas fontes mais utilizadas que foram utilizadas em 2015 e tem uma perspectiva aí, estão sendo, né, utilizadas em 2015 e tem uma perspectiva de serem utilizadas agora em 2016. Então a gente tem aí a OpenSans, que a maioria dos sites trabalha, essa frente H1 para trabalhar uma coisa mais delicada. Então vocês percebam que tanto fontes serifadas como não serifadas entram no contexto aí de tendência, mas depende do contexto que você vai utilizar e da sua linguagem de comunicação. Não se esqueça dos aspectos que influenciam as fontes, pois elas podem dizer muito sobre o quanto o seu projeto tem qualidade. Uma fonte com baixo contraste pode destruir totalmente um projeto seu. Então, quando for escolher uma fonte, pense muito bem no contexto e se essa fonte se adequa a ele. E isso, pessoal, ainda tem uma ressalva mais ainda quando a gente fala de websites inteligentes, porque a gente tem as tipologias, a gente tem o flat, mas imagina o design responsivo de uma maneira muito mais integrada. Então, o design responsivo já é um tema que a gente está cansado de ouvir, principalmente dentro da parte de desenvolvimento web, só que agora a gente vai ter uma integração muito maior quando a gente fala sobre questões multiplataforma. Então, a gente tem o nosso site, a gente tem o aplicativo, e isso vai se comunicar de uma maneira muito maior, o crescimento de web service, o crescimento da integração, e a gente não vai se limitar somente a dispositivos móveis, a tablets ou a TVs e desktops. A gente vai se limitar não somente a isso, mas a gente também vai explorar outros tipos de plataformas e interface, como a gente tem aí, por exemplo, nesse caso que eu trouxe aqui, o Apple Watch, que ele trouxe basicamente essa ideia de que é possível a gente utilizar uma interface dentro de um relógio. Então, provavelmente, né, de uma maneira muito mais simplificada, obviamente, a gente vai começar a ver nos próximos anos a possibilidade de construir interfaces também para relógios. E isso, pessoal, é muito legal quando a gente pensa sobre o crescimento de landing pages, como eu disse anteriormente, mas a forma de você capitalizar isso. Então a gente vai ver aí no ano de 2016 muito mais interação, muito mais vídeo, ou seja, a gente nunca produziu tanto vídeo nos últimos 10 anos como a gente produziu no último milênio. Então imagina o tanto de vídeo, o tanto de informação que a gente vai ter que disponibilizar para esse usuário. Então se a gente não aposta em um conteúdo interativo, em um conteúdo eficaz, uma linguagem simplificada e rápida, provavelmente a gente vai cair no mercado. E isso, pessoal, reflete também a chegada de uma nova tendência que alguns gostam, outros não, que é os grids, mais grids ainda, além dos 12 grids que a gente tem aí na parte padrão de frameworks e afins, a gente vai ter o scroll na horizontal, então a gente não vai se limitar somente a sites, né, com a rolagem na vertical, mas a gente vai otimizar aí essa interação, principalmente quando a gente fala em devices como tablets, para você poder rolar também na horizontal. Isso é muito legal porque a gente pensa também em vídeos, ou seja, vídeo como plano de fundo. Eu trouxe aqui um jogo, ou seja, quando você entra no jogo, ele já te faz participar de todo o contexto da história e olha para vocês verem como que as coisas vão se interligando. A gente vê o storytelling de novo aqui, de uma maneira, né, meio que indireta, mas presente novamente. Então a gente percebe aí as fontes num bold, as fontes maiores e o fundo interagindo com o background ou vídeo como plano de fundo. E a gente também não pode deixar de falar sobre as cores, né? Vamos falar sobre as cores Pantones. O ano aí veio muito promissor, 2015 veio muito promissor para as cores Pantones, e agora também a gente tem a chegada, né, mais ainda de cores mais pastéis, a utilização de cores mais flats, como a gente viu nas embalagens, e as cores retrôs também estão vindo aí, a gente está fazendo essa busca pelas cores retrôs. O Pantone lançou agora um livro que é do inverno de 2016-2017, que traz, né, um estudo sobre cores no mundo inteiro, que vem como tendência aí para as cores de outono e inverno de 2016-2017. Aqui eu trouxe algumas paletas, essa provavelmente do Flat Design vocês já conhecem, já é muito utilizada, mas a gente tem outras aí, como a Marsala, a Whack Buff, e vem outras que vão vir trazendo aí, a Pantone trazendo as cores também. Toda referência de cores você pode encontrar no site e o livro também já está disponível à venda, então é muito importante aí para quem quer se aprofundar mais no que vem pelas cores.
E isso a gente também reflete, pessoal, em novos formatos de logos. Então, quando a gente pensa em marca, a gente pensa muitas vezes em apenas uma possibilidade, mas o que o mercado diz para nós é que isso vai se tornar muito mais ampliado. Ou seja, a gente vai ter marcas com espaços negativos, como acontece com o FedEx, ou quando a gente tem com o Carrefour formando o C, o FedEx a gente tem uma seta, ou marcas monogramas que vão trabalhar basicamente tons pretos, né, como tem a Louis Vuitton, a Chanel, ou poligonais, que a gente tem a utilização do low poly, que a gente viu lá atrás, que vai vir mais ainda, com mais força em 2016, e uma coisa que a gente tem que se ater é que as variações são muitas, então a gente pode ir do mais simples ao mais detalhado, dependendo aí do que você quer representar. E também a gente tem as marcas com emblemas ou as marcas xilogravuradas, ou seja, as emblemas a gente tem Starbucks, a Coffee, utilizando esse contexto flat, né? A gente tem uma cor sólida, ou a Harley Davidson aí, que fez um rebrand há pouco tempo atrás. E tem também as xilogravuradas, né? Que trabalham essa ideia que lembra um pouco até mesmo do cordel, para quem gosta. E a gente tem essa ideia de trabalhar mais a linha, o traço, essa coisa mais expressiva. E isso, pessoal, é muito legal quando a gente pensa que as tendências influenciam totalmente o nosso pensamento de construção de ideias. Ou seja, a gente não pode se ater somente ao que a gente sabe, mas a gente tem que buscar novas oportunidades, novas informações. E a gente viu agora sobre as tendências, a gente viu o case lá no início sobre a comunidade africana, mas imagina, agora a gente viu as tendências, mas como que a gente pode organizar melhor esse processo de design? E é isso que eu quero falar agora para vocês, ou seja, sobre o design process. O que consiste basicamente o design process? É basicamente o processo de design que você utiliza na criação de seus projetos. Ou seja, a gente tem tanta mudança acontecendo no mundo, e será que todas elas eu estou conseguindo absorver? Como que eu posso absorver melhor essas mudanças? Como que eu posso gerar mais valor para os meus projetos, atrair mais clientes e não simplesmente fermentar uma ideia, projetar alguma coisa para um cliente e integrar sem nenhum pensamento estratégico? E é isso que a gente pensa quando a gente fala sobre gestão de ideias, que a gente tem um processo comum, que é o design comum que a gente conhece, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, e eu quero incitar vocês a tentarem descobrir, a estudar um pouco mais sobre dois processos que eu venho estudando há muito tempo, que eu vejo que muitos amigos já têm buscado, que é o Golden Circle e o Value Proposition Design. Ou seja, nesses modelos você consegue gerar muito mais valor do que num processo padrão que você simplesmente entrega sobre demanda. Ou seja, você tem que fazer com que você consiga realmente entrar no que o seu cliente procura, nas suas experiências, buscar prover experiências para esses clientes. Então, num processo comum, o que a gente tem aí? O processo comum de design, ele basicamente explora, né, na maioria dos modelos, lógico que pode ter algumas variações, então a gente recebe o briefing lá na sua agência ou enquanto profissional freela, então a gente faz essa análise, define o problema, vê o que é importante e desenvolve a proposta, a gente faz lá o esboço, tem uns que nem partem do papel, já vai direto para o software, e a gente entrega a proposta. Não é que esse modelo é errado, porque muitas empresas, muitas agências sobrevivem desse modelo, mas a gente fica com uma grande questão. Será que realmente esse modelo gera uma proposta de valor? Será que realmente só entregar esse projeto, deixar o cliente satisfeito, fazer com que os clientes realmente sejam impactados, será que é só realmente isso que envolve o nosso processo estratégico de decisão de proposta, de entrega de proposta? E aí eu digo para vocês que não é, e eu quero apresentar para vocês duas ferramentas. Uma delas é o Golden Circle, proposto pelo Simon Sinek, que ele diz basicamente três coisas. O porquê, ou seja, qual o propósito do nosso projeto, o que a gente está desenvolvendo, ou seja, qual a minha causa, em que eu acredito, por que eu estou fornecendo aquilo, o que eu acredito que eu estou fornecendo, o porquê, como, ou seja, o como vai refletir o processo, são as ações específicas para a gente realizar o porquê. E a gente tem o que é o resultado. Então a gente parte de três premissas diferentes do processo comum. O porquê eu vou focar no meu propósito, o como eu vou focar no meu processo e o que eu vou focar no meu resultado. Quer uma dica que pode melhorar muito o seu processo de Golden Circle? Invista primeiro no porquê. Se a sua empresa não tem um propósito, uma razão de existir e o porquê ela faz aquilo, de uma maneira de não só servir necessidades, provavelmente a sua proposta ficará falha. Então pense primeiro no porquê para estruturar até mesmo a sua missão, visão e valor. Então, o que eu faço? É o resultado do porquê. E aí, o Simon Sinek definiu
3 etapas dentro de um modelo que ele chamou de Golden Circle. O que, focado no conteúdo, ou seja, criar, procurar produtos e serviços. O como, que vai refletir o seu conteúdo, ou seja, como eu crio procurar por conteúdo, ou seja, você vai procurar por conteúdo para fornecer uma diferenciação. E o porquê, que reflete basicamente como você cria e procura por fazer parte de uma causa. Ou seja, quando você procura ser parte de algo, a sua expectativa de que seus clientes vejam a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto com muito mais valor se torna muito mais impactante. Então, antigamente a gente tinha um pensamento, a gente tem, né, de fora para dentro, que é o pensamento convencional, e a gente já tem a proposta pelo Golden Circle da gente pensar de dentro para fora, pensar o extraordinário. Então a gente vai refletir em basicamente 3 perguntas: o porquê eu estou fazendo aquilo, como eu estou fazendo aquilo e o que eu estou fazendo para resultar naquilo que é o meu propósito. E ele já dizia uma frase que é muito legal, que eu gosto de trazer sempre nas minhas palestras, que as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E o que você faz simplesmente prova no que você acredita. Então, se você oferece uma proposta simplesmente por fazer, porque acha bonito, provavelmente você pode até conseguir ter um impacto no mercado, mas você não vai conseguir gerar realmente valor, você talvez não consiga realmente encarar o que você pode oferecer de uma experiência satisfatória para o seu cliente. E aí fica uma grande dica, que é acreditar no seu propósito. Aqueles que querem estudar mais sobre o Golden Circle precisam acreditar no seu propósito para oferecer uma melhor proposta de valor. E aliado ao Golden Circle, a gente tem aí o Value Proposition Design, que é proposto pelo Alex Oster em conjunto, né, com mais 2 profissionais. E ele cria a seguinte pergunta: como construir propostas de valor inovadoras? E ele parte do pressuposto que a gente precisa de 3 coisas. Um é o Canvas, que muitas pessoas já conhecem, principalmente quem trabalha nas áreas administrativas. O segundo é o design, a parte de teste. E o terceiro é o desenvolvimento, ou seja, a gente sai daquele processo padrão e vai para um aspecto mais cognitivo, um aspecto mais processual, onde a gente vai gerar mais retorno, a gente vai gerar empatia e conseguir absorver as dores dos nossos clientes para conseguir gerar uma melhor proposta de valor. E o que ele propõe para nós com o Value Proposition Design? Para de torrar dinheiro. Essa é a primeira dica. Não fique apenas torrando dinheiro em coisas que você acredita sem fundamentação estratégica. Não se comunique mal, ou seja, se você tem uma proposta, se você acredita que a sua comunicação não está legal, não invista nisso. Tente procurar outras formas, outros recursos de tentar comunicar de uma maneira diferente. A gente viu tanto de oportunidade que o mercado já está oferecendo. O que você realmente pode utilizar daquilo para potencializar a sua proposta? Pare de perder tempo. A maioria dos profissionais acreditam muito numa proposta e se fixam demais naquilo e acaba deixando o tempo ir embora e poderiam estar fazendo outras coisas, estudando outras metodologias e aplicando nisso para poder gerar mais valor e não ficar sempre nas mesmice. Ou seja, construa as coisas que as pessoas realmente querem. Se você não construir coisas que as pessoas realmente querem, ou seja, se você não desenvolver uma empatia, você com certeza vai apenas desenvolver mais uma proposta do mercado, uma proposta redundante que provavelmente vai ser copiada por muitos outros tipos de profissionais. E o que o Value Proposition Design se baseia? A gente tem o Business Model Canvas, que se você não conhece, dá uma procurada aí, eu vou disponibilizar no meu Hangouts no sábado, mas a gente tem o Business Model Canvas e a gente tem algumas coisas: parcerias-chave, estrutura de custo, recursos-chave, atividades-chave, proposta de valor, canais, fontes de receita, relacionamento, segmento de clientes. O Value Proposition Design está justamente nessa área de proposta de valor e segmento de cliente, ou seja, ele é uma ferramenta que trabalha em conjunto com o Canvas. O proposta de valor vai trabalhar com os criadores de ganho, os produtos e serviços, atributos analgésicos, e o segmento de cliente vai trabalhar com os ganhos, as dores e as atividades do cliente. Então, como que funciona isso? O Business Model Canvas vai ajudar você a criar valor para o seu negócio. E o Canvas Proposta de Valor, juntamente com o Golden Circle, vocês vão perceber o tanto que eles vão caminhar juntos aqui, essa é a proposta, ele vai criar valor para o seu cliente. Então, vai ajudar você a estruturar o seu negócio, a criar valor para o seu negócio, e o outro vai focar no seu cliente para poder gerar valor no seu cliente e poder definir melhor como que você pode desenvolver as estratégias dentro da sua proposta de valor, mas que realmente atinja o seu cliente da melhor forma.
lembrando que é o seguinte, quando a gente fala de produtos e serviços, a gente lista todos os produtos e serviços dos quais a proposta de valor é construída, ou seja, são os produtos e serviços principais que a sua empresa oferece. Já os criadores de ganho, ele vai fermentar como seus produtos e serviços criam ganhos para os clientes. E os analgésicos, ele basicamente descreve como seus produtos e serviços aliviam as dores do seu cliente. Ou seja, é uma forma, é um analgésico, é uma forma de você conter essas dores e ganhos dos seus clientes. E o perfil do cliente, ele se divide em ganhos, como a gente vê aí, que é a carinha feliz, que ele vai resultar basicamente nos clientes que querem alcançar os benefícios que procuram, ou seja, a gente tem vários tipos de ganhos. A gente tem os ganhos necessários, os ganhos esperados, os ganhos desejados e os ganhos inesperados. Então, a ferramenta vai se desmembrando, mas não tem como eu falar de tudo aqui, então eu vou dar essa pincelada. Então, os ganhos vai se diferenciar nisso, em ganhos necessários, ganhos esperados, ganhos desejados e ganhos inesperados. Já as dores, ela descreve os resultados ruins, ou seja, os riscos e obstáculos que o seu produto, seu serviço oferece. Então, se você é um freelancer, aqui você pode encontrar quais são as dores funcionais, as dores sociais, dores pessoais ou qualquer outra área que você esteja, você consegue identificar. E as dores secundárias, que são aquelas que os clientes não gostam. E as atividades-chave são basicamente o que descreve que o cliente está tentando fazer no trabalho e na vida geral com a sua proposta de valor. Seria um checklist do que ele tenta sanar em cima das tarefas funcionais, pessoais e sociais. E aí, a gente tem aqui um caso que eu trouxe para vocês entenderem melhor. Então, eu trouxe um case aqui que eu peguei, que é, por exemplo, uma prancha de skate acoplável para um carrinho de bebê. Então, o que eu tenho aqui no meu produto e serviço? Eu tenho minha prancha de skate acoplável, ou seja, esse é o produto e serviço, é o que eu listo, é o meu produto e serviço, qual a minha proposta de valor é constituída, e o meu analgésico é o que? Basicamente, o que eu disse anteriormente, como os meus produtos e serviços aliviam as dores dos clientes. Então, eu acredito que você vai ter os seus filhos mais à vista, você vai ter um maior controle da situação, você vai ser visto como um bom pai e afins. E a parte de criadores de ganhos, ou seja, você pode criar uma diversão para o seu filho, você pode ser deslocado, você vai ter um passeio mais agradável, não vai ter aquela dimensão de medo de acontecer alguma coisa. Então, essa área da esquerda é onde a gente define o nosso mapa de proposta de valor. Então, tudo que você fornece em termos de produtos e serviços que você considera mais importante, que é direcionado a um segmento específico de cliente, você faz esse mapinha e vai colocando todas as informações para tentar descobrir como que você pode gerar uma melhor proposta de valor para o seu cliente. E aí aqui na parte de dores a gente tem já filho se perder, filho sumir ou ser roubado, estresse e tensão, ou seja, é basicamente tudo que descreve resultados ruins ou riscos e obstáculos que pode ser executado em relação às tarefas que o cliente executa com o seu produto ou serviço. E as tarefas do cliente, basicamente nesse contexto, é passear com os filhos, é os desejos dele, fazer compras com os filhos, resolver esses problemas com os filhos. E os ganhos é fazer o que eles precisam, querer fazer, ter momentos agradáveis, proporcionar bons momentos, ou seja, os resultados que os clientes querem alcançar e os benefícios que eles procuram. Já as tarefas do cliente descrevem o que os clientes estão tentando fazer. Então, a gente vê essa diferença. E o que é legal a gente observar? Lembra do Golden Circle? A gente, no modelo VPD, junto com o Golden Circle, a gente faz também algumas perguntas. What, ou seja, o que, o why, o porquê, e o how, como, que é o que a gente chama de encaixe. Então, isso é muito legal. A gente tem a nossa proposta de valor, a gente faz uma análise minuciosa do cliente, ou seja, isso aqui é uma visão bem ampla, tá? Então, cada parte da ferramenta vai se desdobrando, é importante que você leia, depois eu vou sugerir o livro, mas quando que a sua proposta de valor realmente gera valor para o seu cliente? Quando você gera um encaixe, ou seja, quando a sua criação de valor, o seu mapa de proposta de valor e o seu segmento de cliente encaixa, ou seja, os seus produtos e serviços geralmente geram ganhos para o seu cliente de uma maneira muito melhor e você também cria ganhos, ou seja, você pode superar as expectativas do seu cliente. Não adianta você simplesmente criar um sistema de e-mail marketing, captar esses leads, captar esses clientes para que você gere futuros produtos ou serviços para ele, se você simplesmente cria essa base de dados de cliente, mas você também não devolve o valor, simplesmente esquece desse cara, esquece de mandar e-mail marketing, esquece de mandar um agradecimento. Então a gente também tem que pensar no processo de você
ter clientes, você conquistar clientes e no processo de gerar valor para esse cliente e no processo pós-venda. Então, são um processo que a gente tem que pensar para gerar esse encaixe, que é justamente a nossa proposta de valor. E é legal a gente unir o Golden Circle com o VPD para a gente fazer essas perguntas de como a gente consegue observar, como a gente consegue criar valor, como que a gente consegue construir uma melhor proposta. Uma dica para se construir uma grande proposta de valor é ser bem claro e objetivo. E quando estiver pensando no seu cliente, absorva as dores mais importantes, aquelas que mais impactam o seu cliente, pois só assim você conseguirá desenvolver uma melhor proposta de valor e com certeza você aumenta a experiência de compra e o seu cliente valorizará mais a sua marca. E isso é legal, pessoal, porque também reflete 3 outras coisas. A gente viu que a gente tem o Canvas, a gente viu que a gente tem aí o Canvas que a gente viu anteriormente, que é o nosso mapa de proposta de valor e os nossos clientes, e a gente também tem aqueles outros 3 processos que eu disse para vocês, que é o design, ou seja, depois que a gente faz essa proposta de valor, a gente passa por um processo de desenvolvimento do produto com base nas suas propostas de valor, ou seja, com base nos protótipos que você fez. E a gente tem também a etapa do teste, ou seja, a gente vai realizar um teste para saber se a sua proposta de valor, o que realmente importa nela, ou o que a gente realmente pode melhorar. E a gente também tem evolução para a gente criar um alinhamento dessa proposta de valor, medir, poder monitorar, ver o que está certo, ver o que está errado, e isso reflete uma coisa, que é o quê? O Canvas é um modelo flexível. Então é interessante a gente utilizar post-its para a gente ter essa flexibilidade de mudanças de um quadrante para o outro, de fornecedor, de cliente e assim por diante. Então é importante que a gente sempre volte na etapa se a gente vê, nossa, eu estou desenvolvendo essa estratégia, ela realmente não está melhorando a minha proposta de valor. Então volta lá, faz um mapa, estuda seu cliente, faz pesquisa. Existem muitos outros processos englobados dentro de cada uma dessas fases, mas infelizmente não dá para falar tudo aqui em virtude do tempo, mas eu quero dar essa pincelada para aguçar vocês a procurarem sobre esse processo. E isso, pessoal, é reflexo de uma grande frase do Alex Foster. Você não pode deixar de pensar no futuro. Você precisa testar as suas ideias até os seus clientes prestarem atenção. Ou seja, independente da sua área, você deve criar empatia para os seus clientes. Se você não assume a perspectiva do cliente em termos de assumir dores, os ganhos e as tarefas, você provavelmente não vai conseguir satisfazer o seu cliente oferecendo uma grande experiência sobre seus produtos e seus serviços, e você simplesmente fica naquele processo comum de simplesmente receber um briefing, prototipar e entregar. Ou seja, a gente precisa ter mais pensamento estratégico, pensar mais sobre esses processos e pensar mais sobre a nossa oferta de valor. O que nós queremos oferecer, como nós queremos oferecer e por que nós oferecemos. E agora, pessoal, quero deixar aqui para vocês algumas indicações de grandes livros que podem ajudar vocês a pensar mais sobre esse processo estratégico, sobre esse processo de criação de valor. Não pensar somente que uma comunidade de africanos que recebem pouco menos de 3 ou 5 dólares por dia, a gente não consegue criar uma proposta de valor para eles, pois é possível sim, com muito propósito, com muito pensamento de inovação a gente consegue. E não só para eles, para qualquer tipo de cliente que a gente tenha. E aí, o essencial do design gráfico, segunda edição 2014 do Gordon Bob, vai trabalhar basicamente algumas questões que a gente às vezes não percebe quando a gente está desenvolvendo um projeto, e a gestão estratégica do design, ou seja, a gente vai trabalhar bastante sobre a questão de empatia, desenvolvimento estratégico, então é bem legal aí para quem quer aprofundar. E o Value Proposition Design, que é o VPD, que eu basicamente falei para vocês, a gente vai ver um pouquinho de Golden Circle dentro dele, mas ele vai basicamente explorar o Value Proposition Design dentro do Business Model Canvas. Então lembra que o Business Model Canvas vai gerar valor para o seu negócio e o Value Proposition Design você vai ter um foco para gerar valor para o seu cliente. E o Business Model U, que é o modelo de negócio pessoal, então aqueles que são freelancers ou aqueles que querem trabalhar sozinhos ou querem realmente não necessariamente trabalhar sozinho, mas potencializar melhor a questão do eu, do ser, de como fazer, de como melhorar meus processos, como gerenciar melhor o meu tempo, a minha vida, é uma ótima indicação. E é isso daí. Meus caros, eu vou ficando por aqui. Não deixe de acompanhar meus vídeos na Ferreira Studios no YouTube, e agora espero vocês no sábado às 16 horas, dia 10/10, para um bate-papo sobre design de valor, um Hangouts, e eu fico aqui com uma frase de um grande ídolo meu: a única maneira de fazer um bom trabalho
é amando o que você faz. Sucesso para todos vocês e um grande abraço.